Você pode colocar um 9980XZ e o cara vai reclamar de gargalo. Aí você tem que colocar o quê? Tem que pedir lá na NASA, falar, cara, eu preciso de um CPU quântico, porque o meu 990G tá dando gargalo no meu CS, no meu BF. Eu preciso de um CPU de grafeno para resolver o problema do gargalo. O problema do gargalo rodando a 300 frames. Sempre que eu posso, eu tento trazer uma reflexão para vocês acerca de gargalo, né? Principalmente gargalo, cara. Porque assim, o gargalo, ele sempre vai existir em algum lugar. Por exemplo, você tá com uma placa de vídeo, sei lá, uma 2080 Ti, uma placa estupidamente rápida. Você fala, não, eu quero pegar o 9900K para não ter gargalo em Full HD. Você vai ter gargalo em Full HD. Você vai jogar um Battlefield, pô, o CPU às vezes vai estar em conjunto com a sua placa fazendo bater 200 frames, sim. Aonde vai estar o gargalo? Na engine do jogo. O jogo limita 200. Aí você pega um jogo que não limita, tipo Assassin's Creed Odyssey, cara, não tem CPU que rode aquele jogo em Full HD sem dar gargalo. E o CPU pode ser o 9900K. É absurdo, cara. Aquilo ali é muito mal otimizado, é muito pesado. Tem um denuvo de fundo rodando. Usando a VX, se eu não me engano. Então, assim, ora o gargalo tá na placa, a sua placa tá em 99%, ela tá no máximo dela. Ora o gargalo tá no CPU. Então, você sempre vai esbarrar em um tipo de gargalo. Se você não tivesse gargalo, o seu FPS seria infinito. Se o seu CPU não está dando gargalo na sua placa, e a sua placa está entregando só, por exemplo, 100 FPS, mas sem gargalo nenhum, ela agora é o gargalo. Porque ela não está deixando subir mais o FPS. Você consegue compreender isso? Se você anula qualquer tipo de gargalo, o seu FPS vai ser 1 milhão. Sempre vai ter gargalo. A questão é, o gargalo te incomoda? Uma coisa é você estar rodando a 60 FPS e o CPU não está aguentando segurar 60 em um multiplayer, algum jogo pesado, e cair para 40, para 35. Pô, beleza, é um gargalo que está incomodando, está atrapalhando. Outra coisa é você estar rodando a 140 e a sua placa poder entregar 150. Qual a diferença? Qual a diferença? 10 frames a mais em um frame rate absurdamente alto já. Eu gostaria de fazer um teste cego com as pessoas. Colocar dois PCs, um rodando a 200 frames no CS e outro rodando a 120, sem monitoramento. Será que as pessoas vão conseguir identificar? Então as pessoas ficam muito viciadas nessa questão de não, tá dando gargalo aqui, eu preciso rodar a 300 frames no meu CS. Qual é a diferença real que você sente aí? Ah, não, input lag, você sente a diferença? Você saberia dizer se está a 300 sem monitorar? Você saberia dizer? Tá? E aí, cara, a questão é: as pessoas ficam tão preocupadas com gargalo, com overclock, às vezes, com monitoramento do MS Afterburner, que elas não param de fazer upgrade. Se existe um cara que gasta dinheiro com hardware, é o cara do Afterburner. Você pergunta pra ele assim, aí cara, qual que é o Game of the Year pra você? É Afterburner, é o que o cara joga. Ele não joga jogo, ele joga Afterburner, joga 3D Mark, Cinebench. Velho, nada contra. O PC é seu, você faz o que você quiser. Agora, o cara que tem uma mente aberta pra ouvir uma coisa diferente, né? Desliga essas coisas e vai jogar, pô. Começa assim, ó, começa com você. Você pega ali, por exemplo, um 8600K. Vamos lá. Qual que é a tática? Você pega um 8600K. 6 núcleos, 6 threads. Pô, beleza. Vou rodar um Battlefield 5 a 150 frames com a placa muito rápida. Vai dar gargalo? É óbvio que vai dar gargalo. Aí você fala assim, não, mas tá dando gargalo, cara. Como assim minha GPU tá 80%? Eu chego a ver uns comentários tão absurdos no meu canal que os caras falam assim,
Cara, a minha GPU tá 96% de uso, não sei mais o que fazer. E o cara jogando a 150 frames. Qual que é o problema com a sua GPU, com o seu jogo? Sério, cara. Sério. Para com isso. Entendeu? Aí o cara fica descontente. Não, meu hardware é lixo. Eu preciso fazer o upgrade. Aí ele pega e compra um i7. Aí o i7 começa a esquentar. Ele pega e compra um cooler. Aí não é suficiente. Ele começa. Aí ele mete o overclock. Ah, minha placa não aguenta overclock. O VRM tá fritando. Ele pega e compra outra placa. Ah, agora tá dando gargalo. Não, tirei o gargalo, mas agora a minha placa não consegue entregar os meus 300 frames. Ele vai e troca de placa. Ah, mas agora o meu monitor não tá exibindo. Ele vai e troca de monitor. E ele vai. Ele vai. Você percebe como é o entusiasta que leva essa indústria, cara. É o cara. É o cara que não se contenta com nada. Aí você chega pra ele e pergunta assim: o pior, o cara comentou aqui, ó, depois disso morre pro cara que joga 20 FPS, é isso. Aí você pergunta pro cara: e aí, cara, qual foi o último jogo que você zerou? Ah, não, eu jogo só CS, só PUBG. Nada contra quem joga só um jogo, entendeu? Mas o cara fica tão viciado que ele não joga mais nada, cara. Ele só joga FIFA a 1000 FPS, PES a 1000 FPS, entendeu? Aí os caras, sei lá, fica nessa neura, velho. Cara, será que hardware vale tanto assim pra você perder a sua vida, seu dia, sua semana nisso? Largar a família, largar tudo pra ficar estressando a cabeça porque o seu CPU tá fazendo 150 frames e não 170 no jogo? Conforme eu falei, cara, uma coisa é você tá tendo problema, pô, tá dando stutter, tá travando isso aqui, cara. Outra coisa é você tá muito bem e tá descontente, querer mais e mais e mais e mais e você não joga. Você testa. Você vira um testador de hardware, tá? Aí você fala assim: pô, Lucas, mas você tá sendo hipócrita. Tá sendo hipócrita. Porque você testa com o Afterburner ligado. Mas é lógico, eu tô fazendo um teste. Eu tô mostrando como é que o hardware é. E eu mostro para todos os públicos, para Full HD, para 4K, para 144, para 60 e tal. Aí vocês vão decidir o que é melhor, entendeu? Agora, a partir do momento que você pega e começa a testar isso na sua casa e você fica, cara, é um crack, é um caminho sem volta, cara. Olha o que o Rony falou aqui, eu ligo MSI para travar os quadros, deixar o hardware com folga, pronto. Aí desliga o overlay e já era. O Afterburner você tem isso, você consegue colocar uma hotkey. Você abre lá, pô, vou jogar um jogo novo, ó. Vou dar uma ideia pra vocês. Presta atenção aqui. Vou jogar um jogo novo. Acabei de baixar. Liga o Afterburner. Configura o jogo de forma a rodar aonde você quer, 60 FPS, 70, 90, enfim, configura. Acabou de configurar, desliga e joga. O propósito não é jogar, não são os jogos. Ou o propósito é testar. O meu propósito aqui no canal é testar, mas o de vocês deveria ser jogar. Ou não. Se a sua placa pode entregar 144 FPS e você trava a sua placa, nesse exemplo, a 90 FPS, a sua placa vai ficar mais fria, mais silenciosa e mais estável. O frame time fica liso, porque você está deixando folga, margem nela. A mesma margem que eu falo para deixar no CPU. Eu não falo isso? Pô, CPU a 100% não é bom porque você não tem margem. Pô, a placa é a mesma coisa. Faz um teste, trava pelo Afterburner, pelo Riva Tuner, trava ali a 60, por exemplo. Quando a placa chegar a 99%, o frame time não fica lisinho mais. Ele oscila. Por quê? A placa está sem folga. GPU a 99%, o gargalo passou para ela. Ela passa a limitar o máximo de frames que você vai entregar. Então o gargalo sempre vai existir, ou é no CPU, ou é na placa, ou é na engine do jogo, que não dá, não permite você usar FPS alto, entendeu? Eu fiz um teste aqui, não foi no ar ainda.
Eu fiz o teste com 9900K, com uma 2080 Super. Adivinha o que deu? Gargalo! Você quer colocar o que mais? Se o 9900K já é o melhor CPU para jogos, você vai colocar o quê? O 9980XE? Um Xeon? Cara, deu gargalo, cara. O que vocês querem colocar mais? Se o 9900K gargalou em Full HD uma 2080 Super, o que temos que colocar mais? Você vai fazer um SLI de 9900K? Então, chegou num ponto que você está conseguindo jogar bem, desliga o Afterburner e vai jogar. Eu tenho uma 1070 Ti. Eu tenho um Ryzen 7 2700X. Eu posso rodar aqui a 100, 120 frames. Sabe como é que eu rodo? 75 FPS. Por quê? O meu monitor, adivinhe, é 75 Hz. Eu travo no hertz do meu monitor para usar o FreeSync dele. Ou G-Sync, no caso, que é a placa da NVIDIA. Né? Rodo com o frame rate liso, travado. Não deixo passar acima disso. E quando a gente fala de V5 no canal, parece que eu tô falando de, sei lá, eu tô cometendo um crime. A gente fala assim, cara, ativa o V5, ou melhor ainda, trava pelo Riva Thunder, parece que eu tô cometendo um crime. As pessoas, quê? Como assim? Eu da Master Race vou rodar 75, rodar 90. Eu quero 200 frames explodindo térreo na minha cara pra reclamar de gargalo nos grupos. Ah, Lucas, mas e os jogos competitivos? Cara, alguns jogos eu até posso liberar ali pra ficar, né, para sentir o lag de comando um pouco menor, mas mesmo assim, cara, eu jogo casualmente, pô. Eu não quero o seu Fallen. Eu não tem porquê, cara. Não tem porquê. Até porque eu não tenho um monitor 144 Hz aqui. Se você tem um monitor 144 Hz, beleza, tenta rodar 144, cara. Aproveita o seu monitor. Eu não tô falando isso. Eu tô falando pro cara que é o casual. O que é o casual? O que é o mainstream? Pessoas usam 60 Hz. A maioria usa 60 Hz. A esmagadora maioria dos monitores são 60 Hz. Por que não roda 60 FPS? Acima de 60, você consegue perceber em alguns jogos mais competitivos. Eu tenho que falar, isso aqui é verdade, eu tenho que falar. Você percebe que, por exemplo, mesmo no monitor 60 Hz, se você joga com FPS solto, as suas ações refletem mais rápido na tela. Mesmo no monitor que não exibe corretamente mais do que 60 frames. Porém, aí vem o porém. Isso é sentido em jogos multiplayer online. E o jogo de campanha? Qual que é a diferença de rodar um Shadow of the Tomb Raider em 144 FPS no monitor 60 Hz ou 60 FPS no monitor 60 Hz? Qual é o benefício? Ah, mas o input lag é menor. No jogo de campanha, jogando contra os Leopardo que aparecem, que são bot, qual que é a diferença? Qual que é a minha vantagem em cima do... Cara, jogo multiplayer, velho, beleza, tá, até tem uma justificativa, né? Mas jogo de campanha, single player, cara, jogo que você vai fazer puzzle a 144 FPS. Você está só deixando a sua placa esquentar mais, fazer mais barulho, o seu CPU esquentar mais, fazer mais barulho, o hardware consumir mais energia porque está estuprando frames lá em cima de uma forma desnecessária. Num jogo que não faz diferença. O meu CPU dá gargalo acima de 120 FPS. Pronto, trava 120. Pronto, resolveu o problema. Não precisa fazer upgrade, resolveu o problema, cara. Ah, eu tenho um i3 e o i3 dá gargalo acima de 60. Trava 60, não deixa passar. Já mostrei isso aqui no canal, cara. i3, 8 e 100. Você pega o Battlefield 5, se você deixa solto o FPS, o CPU fica sempre 100%, sem folga nenhuma, gargalado.
Mas se eu trava 60, resolve o problema. Olha o teste aí no canal, pô. Por quê? Travei o FPS. A placa vai entregar menos frames. Consequentemente, quem trabalha menos? Sim, o CPU. A quantidade de FPS está atrelada à carga que você joga no processador. Certo? Menos FPS, olha só, presta atenção. Menos FPS, menos carga no processador. Mais FPS, mais carga no processador. Por isso que é difícil fazer 144 FPS com qualquer processador. Mas é mais fácil fazer 30 ou 60, porque a carga é menor. Estou pensando em migrar para uma 2080 normal. Terei muito gargalo em 4K com esse set antigo. Você ficar tão preocupado aí, cara, o tempo todo, não, eu tenho que ter o hardware do momento, eu tenho que ter o CPU do momento, eu tenho que fazer overclock, não, 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 não. Você gasta, 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 gasta. E sabe o que é pior? Você nunca está satisfeito. Você nunca. Você pode ter o melhor. O cara pode ter 2080 Ti, o 9900K, e ele tá insatisfeito. Não, eu tenho que mexer alguma coisa, eu tenho que colocar memória RAM aqui a 4000 MHz, CL14, eu tenho que, sei lá, eu tenho que fazer overclock a 6 GHz, tenho que colocar um water cooler de 580 milímetros. Normalmente o cara nunca tá satisfeito, cara. Pode ter o melhor. Sei lá, cara. Às vezes eu penso assim que os fabricantes, os desenvolvedores de jogos, olham pro PC e falam assim: ah, não, cara, o PC. PC os caras compram. Eles trocam de placa aí, né? Vamos lançar um jogo de qualquer jeito. O cara vai. Se ele não rodar com isso, que ele vai pôr um i7. Se ele não roda com uma 2070, ele vai colocar uma 2080. Lança de qualquer jeito aí. Os caras que, né, os cara que se lasquem ali. Se de repente os caras. O ritmo de upgrade do PC fosse um pouco mais cadenciado, um pouco mais lento, 2, 3, 4, 5 anos, como é os consoles, uma geração de consoles durou 7 anos aí, os caras têm que lançar o jogo para rodar naquele hardware pronto. Por um lado, é claro, o hardware limita a evolução gráfica, mas por outro, os caras continuam lançando coisas que rodam naquele hardware. Mas no PC o cara sempre pode trocar de hardware, comprar hardware novo, então a otimização é pro saco.